Aqui é um outro exemplo de como que a gente encara dados no processo de tomada de decisão. O que eu quero trazer aqui de exemplo é uma falácia. Falácia é um termo interessante, porque falácia é tudo aquilo que parece fazer sentido lógico, falácia lógica. Parece fazer sentido lógico quando alguém te fala, só que na prática é uma coisa que não condiz com a realidade. E esse caso aqui tem um nome especial porque em função da pessoa que gerou, que originou essa falácia. A gente chama isso de efeito McNamara. E eu quero fazer um paralelo disso, de como que a gente usa, por exemplo, esse efeito McNamara com uma aplicação prática dentro de pesquisa de engajamento, pesquisas organizacionais. McNamara, ele foi secretário de defesa do governo norte-americano durante a Guerra do Vietnã. E ele tinha uma incumbência que era muito crítica. Ele era responsável por informar o avanço das tropas norte-americanas nas batalhas, o quanto que, em termos mais práticos possíveis aqui, quem estava vencendo a guerra, se era o Vietnã ou se era os Estados Unidos. E esse cara, o McNamara, ele bolou um método para isso. Só que ele errou drasticamente nesse método que ele bolou, porque ele tinha uma capacidade bastante limitada de ter acesso às informações. E o erro que ele cometeu foi achar que os dados a que ele tinha acesso, eles conseguiam explicar 100% do fenômeno que ele estava estudando, que ele estava reportando, que era a guerra. Então, uma coisa que acontecia, por exemplo, durante essa guerra, tinha todo um esquema lá de usar sensores de movimento para saber a evolução do exército inimigo. Então tinha uma região gigantesca que tinha sensores e o McNamara sabia se um exército passou por lá ou não, com base nas informações que eram capturadas por esses sensores. Passava um avião em cima dos sensores lá e tal, que conseguia captar essa informação de esse sensor foi sensibilizado ou não. Então, por meio dessas informações capturadas, ele conseguia dizer, por aqui passou um exército vietnamita ou não passou um exército vietnamita. E aí, com base nesses dados, ele podia inferir se o exército norte-americano ou se o domínio do território ele estava favorecendo o exército norte-americano ou favorecendo o exército vietnamita. Só que duas coisas aconteceram aí, duas coisas que ele desprezou. Uma era, ele não tinha sensores espalhados por todo o campo de guerra. Ele só conseguia saber o que acontecia em uma região bastante limitada desse campo. Essa é uma coisa. E outra coisa foi, o exército vietnamita, os grupos de guerrilha vietnamitas, eles tinham canais subterrâneos, tinha uma cidade subterrânea e eles se movimentavam sem sensibilizar o sensor que o McNamara usava para o processo de tomada de decisão dele. E qual foi o grande problema? O McNamara, ele pegou essa informação que vinha de uma parcela do território que ele tinha que monitorar e que era incompleta, porque não conseguia descrever, inclusive, a movimentação que era subterrânea, e tomou a decisão dele só com base nesses sensores. Ou seja, ele tinha esse universo de dados que explicava alguma coisa que estava acontecendo na guerra, e ele pensou o seguinte, esses dados que eu tenho acesso, eles são 100% do que eu preciso para dizer o quanto que o exército norte-americano está evoluindo na guerra. Só que na prática, o que explicava a evolução, quem estava ganhando a guerra, era um universo muito maior de informações. Isso explicava a guerra e isso é o que McNamara tinha acesso. Por isso que, enfim, surgiu esse nome, do efeito McNamara para essa falácia lógica, que ela diz o seguinte: muitas vezes a gente não tem acesso à totalidade das informações que a gente precisa para tomar uma decisão de negócio. Só que o fato da gente não ter acesso à totalidade da informação não quer dizer que essas coisas não hajam sobre esse aspecto que a gente está discutindo. E a gente não pode desprezar esses aspectos que a gente desconhece, da forma como o McNamara desprezou. Então, o efeito McNamara é o efeito da gente desprezar coisas que estão agindo sobre o fenômeno que a gente está estudando, consciente ou inconscientemente. Como que a gente faz a relação disso com pesquisa de engajamento? Eu já vi muita pesquisa de mercado, já trabalhei muito com pesquisa de mercado de engajamento, pesquisa de clima, ou qualquer pesquisa organizacional. E é muito comum a gente receber nessas pesquisas organizacionais uma lista de todos os tópicos que vão ser pesquisados. Então, por exemplo, lá dentro de engajamento, eu tenho certeza absoluta que você pesquisar nos grandes fornecedores de pesquisas de engajamento, eles vão ter uma lista padrão de coisas
que influenciam o engajamento dentro de uma organização. E aí, ok, você contrata esse teu fornecedor tradicional de uma pesquisa de engajamento e você recebe como resultado desse projeto a lista de coisas que estão gerando engajamento e gerando desengajamento dentro da tua organização. Só que qual que é o erro que você pode cometer aqui? Você está caindo no mesmo problema que o McNamara caiu. Ou seja, você tem sensores espalhados em uma região muito específica da tua organização e você está confiando unicamente nesses sensores, nesses dados que você está capturando, para tomar decisões críticas sobre o que engaja e o que não engaja. Quando na prática pode ter muito mais coisas agindo sobre o engajamento ou desengajamento das pessoas da tua organização e você não está olhando para esses dados. Então, novamente, pensando em Mindset Data Driven, a gente entender quais são as coisas que a gente está medindo e quais são as coisas que a gente está deixando de medir é tão importante quanto ter informações disponíveis, sei lá, quaisquer que sejam. Então aqui é uma dica: toda vez que a gente receber uma lista fechada de coisas com a receita do que é importante para engajamento de pessoas, a receita do que é importante para clima organizacional, a receita do que é importante para cultura organizacional, a receita do que é importante para qualquer aspecto organizacional. Lembrar do McNamara e lembrar que olhar para uma lista fechada ou para um universo bastante limitado de dados pode te dar algum insight para tomar uma decisão, mas é importante você ter consciência que pode existir muitos fatores bastante maiores que estão exercendo influência sobre esse fenômeno que você está estudando, só que na prática você não está tendo informações, você não coletou dados sobre isso. De novo, pesquisa de engajamento, quando vem numa lista fechada, é algo que você deveria abrir o olho e eventualmente pensar em colocar perguntas customizadas ou coisas do tipo.